Olá, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Então, hoje nós viemos para mais uma aulinha de Química. Bom, hoje nós vamos aprender sobre a tabela periódica, né? A tabela periódica, gente, ela é muito importante. Eu gosto de falar isso antes de começar a aula. Ela é muito importante para te auxiliar dentro de alguns exercícios da Química, tá? Então, é importantíssimo você entender como é que a tabela periódica funciona. Como você entende como é que a tabela periódica funciona, você pode ter ela como auxílio na sua prova, tá? Então, por isso que é muito importante estudar a tabela periódica. Para começar, né, eu vou falar aqui sobre a evolução da tabela periódica. Vamos lá, a gente não estudou os modelos atômicos e a evolução dos modelos atômicos? Estudamos. A tabela periódica também teve uma evolução. Você acha que um cientista sentou lá, descobriu todos os elementos e colocou em tabela? Não, teve uma evolução igual ao átomo, né? Os cientistas foram contribuindo aos poucos para a evolução daquela tabela periódica. Então vamos lá. Por volta de 1800, apenas 30 elementos químicos eram conhecidos. Então, só 30 elementos químicos, né? Moleza, né? Os cientistas conseguiam estudar cada um deles especificamente. Mas ao longo do tempo, outros elementos químicos foram sendo descobertos. E aí nós chegamos a 63 elementos químicos, né? 63 já era muita coisa. Então foi necessário, né, pegar esses elementos e sistematizar eles. Porque o que acontece? Um cientista descobriu um elemento. Aí até um cientista, sei lá no Japão, né, ficar sabendo da existência desse elemento químico com tais propriedades, com tais características, era difícil. E a organização de todos esses elementos também. Por quê? Você tinha que anotar, eu descobri tal elemento, depois tal elemento. Então, para melhorar o sistema de organização, os cientistas começaram a criar um modelo, tá, de tabela, por isso que tabela periódica. Periódica porque vocês vão ver que os elementos eles seguem uma periodicidade, tá? Então eles colocaram os elementos na tabela de forma a organizá-los de acordo com suas características e as suas propriedades. Para quê? Só para facilitar isso. Porque nós tínhamos muitos elementos. Então, organizar eles numa tabela de acordo com as suas características e propriedades era fundamental para a comunidade científica, tá? Para todo mundo chegar lá, ó, a tabela é essa. E todo mundo conhece a tabela com todos os elementos que foram encontrados, tá? Ao longo dos anos foram se encontrando mais, a gente vai chegar lá, tá? E aí um dos pioneiros, né, um dos primeiros a estudar e a montar exatamente uma tabela com todos os elementos químicos foi Doiberman. O que ele falou? Ele resolveu organizar os elementos químicos exatamente para poder comparar também o que um elemento químico tinha diferente de um outro elemento químico. Então ele organizou essa tabela periódica por ordem de massa atômica, tá? E é claro que de alguns elementos que já eram conhecidos, tá? Então ele organizou esses elementos por ordem de massa atômica e aí o sistema dele ficou conhecido como as tríades, tá? O que são as tríades? O que ele observou? Ele falou assim, gente, eu sempre tenho um elemento em que a massa dele, a massa atômica dele, tá? Como vocês podem ver ali, a massa atômica dele é a média ponderal da massa de outros dois elementos. Ele pegou como exemplo o cálcio, o estrôncio e o bário. Aí ele falou assim, gente, a massa do cálcio mais a massa do bário, né, que está exatamente ali na tabela, a massa do cálcio mais a massa do bário dividido por 2 dá a massa do estrôncio. Então, curioso, ele começou a fazer isso para vários elementos e ele viu que funcionava. Então ele falou assim, pô, então vou organizar os elementos assim. Vou pegar elementos que tenham as mesmas características, vou colocar eles numa coluna, tá? E aí nessa coluna sempre tem um que é a média da massa dos outros dois. Com isso ele conseguiu organizar, gente, aqui ó, ele organizou mais, mas eu peguei exemplos para vocês. Essas 3 colunas. Ele falou assim, ó, eu tenho 3 colunas.
todos os elementos dessa coluna, eles possuem características semelhantes, características químicas semelhantes. E o que ele observou? Que quando ele pegava a massa do lítio mais a massa do potássio e dividia por 2, dava a massa do sódio especificamente. Então ele começou a observar isso para vários elementos que tinham as mesmas características e agrupou eles assim, em colunas, tá? Foi um dos primeiros a organizar os elementos químicos. Depois disso, veio o Chancart. O que ele falou? Ele falou assim, vou organizar os elementos num parafuso. E aí ficou conhecido como parafuso telúrico, tá? Ele também organizou os elementos, ó, por colunas. Ele falou assim, ó, elementos que estão na mesma coluna têm as mesmas propriedades, só que ele colocou eles em ordem crescente de massa atômica. Então ele começou, por exemplo, com esse aqui. Tá? Ele começou com o lítio, que tem a menor massa, depois veio para o berílio, depois veio para o boro, e aí ele foi acrescentando os elementos assim, ó, de acordo com um parafuso. Lá em cima, o maior vem fazendo uma volta, vem descendo o menor, e assim, o último lá de baixo é o que teria a maior massa atômica. E coincidentemente, quando o elemento ia e voltava, o primeiro que parasse aqui, ó, tinha o lítio, começou pelo lítio. Quando ele fez a volta, o Na, ele é um elemento que possui as mesmas características do lítio. Então, eles ficavam na mesma coluna. Então, era uma coincidência, tá? E aí, o nome desse sistema ficou conhecido como parafuso telúrico, tá? Depois veio Newlands. Newlands falou o quê, gente? Newlands falou assim, olha, eu já percebi que os elementos, eles têm características semelhantes. E de acordo com o que eu percebi aqui, na verdade, eu consegui encontrar 8 grupos de elementos diferentes e eu consegui classificar esses elementos nesses 8 grupos com características semelhantes. E aí o nome ficou conhecido como oitava de Newlands. Por que oitavas de Newlands? Porque ele falou que os elementos químicos eram organizados iguais às notas musicais, que cada um tem as suas características, né? E aí nós temos 7 notas musicais. Mas como que ele conseguiu organizar em 8 grupos, ficou conhecido como oitavas de Newlands. E aí olha o que ele fez aqui, ó, tá vendo? Ele conseguiu organizar os elementos em 8 grupos. Em cada grupo eu tinha elementos que têm as mesmas características e as mesmas propriedades. Professora, todo mundo organizou na coluna os elementos que têm as mesmas características e as mesmas propriedades. Sim, quem reparou isso é verdade. Desde lá do começo, todos os outros cientistas vieram com essa característica de colocar numa mesma coluna elementos que tinham as mesmas características. E aí ele observou, olha só, gente, muitos elementos químicos, né? Nós começamos lá com pouquinhos, né? O primeiro cientista organizou pouquinho, aí o segundo organizou mais elementos, conseguiu colocar mais elementos na tabela. Newlands já conseguiu organizar todos esses elementos. Por quê? Ele exatamente criou esses 8 grupos que tinham características diferentes e aí ele conseguiu encaixar cada elemento dentro de um grupo, tá? Coisas que os outros cientistas não conseguiram, tá? Ele já conseguiu. Então, elementos que estavam no mesmo grupo tinham as mesmas características. E aí ele viu 8 grupos diferentes, então nós tínhamos essas 8 colunas, tá? Depois, lá, 1869, Mendeleev, ele também resolveu, né, como eu expliquei para vocês, vários cientistas vêm tentando, né, para melhorar o que o outro cientista fez, organizar esses elementos químicos. E aí ele percebeu que os elementos eram sempre organizados pelo número de massa, né, e que as propriedades, elas às vezes se repetiam, né. Nós tínhamos vários tipos de propriedades, né, como o último cientista estudou, né? Newlands, ele viu que nós tínhamos cada grupo, né? 8 grupos com diferentes propriedades, mas nós tínhamos elementos que estavam naquele grupo que tinham as mesmas propriedades. E aí, o que ele fez? Ele organizou os elementos em linhas horizontais em ordem crescente de massa atômica e elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna que ele chamou de famílias ou grupos. Então, vamos lá.
Mendeleev, olha a quantidade de elementos que ele conseguiu organizar assim. Ele conseguiu organizar muitos elementos. Ele falou assim, ó, vou colocar, igual todo mundo fez, elementos que tinham as mesmas características no mesmo grupo, mas vou organizar eles também de acordo com algumas propriedades, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, coisa que nenhum outro cientista tinha organizado os elementos químicos, usando essas propriedades. Então ele organizou por elementos no mesmo grupo, que ele chamou de grupo ou família, que tinham as mesmas propriedades, tá vendo? E colocou em ordem crescente. Então nós tínhamos o primeiro elemento com maior massa, depois o segundo, e aí a ordem da massa era na horizontal, tá vendo? Ó, eu passo para a terceira linha, ele vai crescendo a massa atômica. Foi assim que Mendeleev organizou a tabela periódica. E aí, um dos últimos a estudar foi Moseley, né? E aí ele falou assim, gente, eu já percebi uma coisa. Se eu organizar os elementos por número atômico, fica muito mais fácil. E aí foi o que ele fez. E é exatamente como é organizada a nossa tabela periódica atual. A nossa tabela periódica é dividida em grupos, né, que são as colunas, e elas são organizadas de acordo com o número atômico e não o número de massa. Todo mundo, desde lá do começo, organizava no número de massa, mas não conseguia chegar no final e organizar todos os elementos. Mas ele conseguiu, ele falou, gente, se a gente organizar pelo número atômico, a gente consegue colocar todos os elementos. E foi o que ele fez. E aí você vai perceber, ó, que a tabela periódica é organizada com a ordem crescente de número atômico. Ó. A gente começa pelo 1, aí vai lá no hélio, 2, desce, volta no lítio, 3, 4, vai, ó, boro, 5, 6. E o último elemento, tá? Ele tá aqui, ó, com 118 de número atômico. Tá? Então, ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Aí a tabela, para vocês entenderem agora, a tabela periódica atual, que é o que importa, ela foi dividida em linhas. Tá vendo? As linhas. As linhas são os períodos. Nós chamamos de períodos. Então, nós temos 7 períodos, que são 7 linhas na tabela periódica. E o que essas linhas representam? Gente, tudo na tabela periódica é muito inteligente. Foi tudo organizado de maneira para te facilitar na hora de você olhar o elemento dentro da tabela. Então, os períodos, eles indicam as 7 camadas eletrônicas. Lembram que o átomo não tem 7 camadas eletrônicas? Então, os períodos são as 7 camadas eletrônicas. E o que ele quer dizer? Que quem está no primeiro período tem uma camada. Quem está no segundo período tem 2 camadas. Quem está no quinto período tem 5 camadas eletrônicas. E eu vou provar isso para vocês agora. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês de exemplo. Ó, olha o lítio. Peguei aqui um número atômico, ó, número atômico do lítio, tá? 3. Fiz a distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s1. Vi que o lítio tem 2 camadas. Logo, ele se encontra exatamente no segundo período. Peguei aqui, por exemplo, ó, o bário, certo? O bário, fiz a distribuição eletrônica para ele e vi que o bário tem 6 camadas. Logo, ele se encontra no 6º período da tabela periódica. Para vocês verem como a organização foi boa. Por último, o ferro, gente. O ferro, ele possui 4 camadas, tá vendo? Logo, ele se encontra no 4º período. Olha aqui o ferro, no 4º período. Então, o elemento que se encontra no 5º período, ele tem 5 camadas eletrônicas. O que se encontra no 6º tem 6 camadas eletrônicas. Ou seja, se eu quiser saber quantas camadas aquele elemento tem e eu tenho a tabela periódica, eu preciso fazer a distribuição? Não, é só olhar em que período da tabela ele está. Certo? E aí nós temos as famílias ou grupos, que são as colunas da tabela periódica, tá? Os elementos que estão lá, desde o primeiro cientista, ele falou, elementos que estão numa mesma família ou no mesmo grupo têm as mesmas características semelhantes, propriedades químicas semelhantes. Por isso, eles estão naquela família específica. Nós temos 18 famílias ou grupos, tá? E nós temos a família A, que a gente chama de elementos representativos, e a família B, que a gente chama de elementos de transição. Coloquei aqui para vocês. Como é que é dividido? Quais são os grupos? Os grupos, gente, eles vão do 1 ao 18, tá? Então, por exemplo, aqui é o grupo 1,
grupo 2, 3, até o grupo 18, que é o último. São 18 colunas na tabela periódica. Mas esses grupos são divididos em família. A família A são essas duas primeiras colunas e a família... E a continuação da família A, tá? São essas 6 últimas colunas. Essa é a família A. Professora, por que a gente dividiu em família? Porque são os elementos, eles têm uma diferença quanto à característica, tá? Então, a família A são os elementos representativos, inclusive são os elementos mais usados da tabela periódica, tá? E a família B são os elementos de transição. Quem são os elementos da família B? Os que sobraram, aqueles que não foram da A, que é exatamente, ó, aqui, ó, esse quadradinho aqui do meio é a família B, metais de transição. E aí eu tenho os metais de transição interna e os metais de transição externa. Como assim, professora? Aqui são os metais de transição externa. Essas duas linhas aqui embaixo são os metais de transição interna, gente. São os metais de transição interna. Professora, por que tem essas linhas separadas? Na verdade, essa primeira linha aqui, esses elementos se encontram aqui. Só que não dava para colocar todo mundo ali, gente. Então eu tive que criar uma nova linha, que é como se fosse uma gaveta. Quando eu puxo essa gaveta, vem todos esses elementos aqui. Tá vendo? Ah, mas professor, por que eles tinham que estar aqui? Porque todos eles, ó, estão no 6º período, ou seja, todos esses elementos têm 6 camadas, então eles teriam que estar no 6º período. E todos eles têm essa característica dessa família B aqui. Eles não têm a característica dessa outra família, eles têm dessa família, então tinha que estar todo mundo nessa família. Então, como não tinha como colocar todo mundo aqui, criou-se essas duas linhas. Essa primeira pertence a esses elementos aqui e essa segunda são esses elementos aqui de baixo. Tá, gente? São esses elementos. Como vocês podem ver, a gente chama a família A, a gente numera, ó, família 1A, 2A, depois vai lá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E nós temos a ordem das famílias B, é a ordem contrária, tá, gente? A gente começa com 1B, 2B, depois vem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, e nós temos essas 3 colunas que a gente chama de família 8B, tá? Vamos lá. Ah, já falei, ó, dos metais de transição externa e metais de transição interna. Vamos lá, algumas famílias elas têm nome específico. As família 1A a gente chama de metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família 3A não tem um nome específico, é a família do boro, porque o primeiro elemento da família é o boro. A família 4A, a família do carbono. Família 5A, a família do nitrogênio. A família 6A já tem um nome específico, família dos calcogênios. Família 7A, a família dos halogênios. E a última família, e não menos importante, pelo contrário, a mais importante, são os gases nobres. Os gases nobres, vocês vão ver que eles são muito importantes na tabela periódica, porque eles são os únicos elementos estáveis da tabela, com 8 elétrons na última camada, tá? Os elementos, gente, eles são classificados em, né, na tabela periódica normalmente vem em metais e ametais. Os metais são esses aqui, ó, até aqui. Esses são os metais. Todos esses aqui, até aqui, a escadinha, são os metais. E todos os outros, que são esses elementos aqui, ó, depois da escadinha, ó, são os ametais, tá? Isso é muito importante, tá? Normalmente a tabela já vem escrito aqui, ó, até o nome das famílias, metais alcalinos, alcalinos terrosos, assim por diante. E ela também vem com uma legenda, tá? Ó, ela diz o número atômico em cima, o símbolo é aqui e o nome vem escrito embaixo. E aí eu resolvi falar para vocês de algumas características dos metais e dos ametais e do hidrogênio, que também é um elemento muito usado. O hidrogênio, é o primeiro elemento da tabela periódica, tem número atômico 1, ou seja, ele é o mais simples dos elementos químicos. Ele é constituído só por um próton, um elétron, ele não tem nêutron, tá? É exatamente o hidrogênio. Ele é muito importante porque nós encontramos ele no nosso ar atmosférico, né? E nós usamos agora gás hidrogênio para um monte de coisas, tá? Então eu quis falar um pouquinho do hidrogênio por ele ter essa característica de ter somente um próton e um elétron.
Depois eu quis falar um pouco das características dos metais, que tem aquela divisão na tabela periódica. Os metais, eles têm as características de metais que todo mundo já conhece. Alto pontos de fusão e de ebulição, eles têm brilho, normalmente eles têm cor cinza, são bons condutores de calor e de eletricidade, eles são dúcteis, que a gente chama, que a gente tem a capacidade de fazer fios, eles são maleáveis, a capacidade de formar lâminas, e no estado e na temperatura ambiente, eles são encontrados no estado sólido. Todos os metais são encontrados no estado sólido, mas como tem sempre uma exceção na química, nós temos o mercúrio, que é a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, aqui, 25 graus Celsius, ele se encontra no estado líquido. É o único metal que a gente encontra no estado líquido da temperatura ambiente, tá, gente? E vim falar um pouquinho dos ametais, que tem todas as características diferentes das dos metais, né? Os ametais possuem baixas temperaturas de ebulição de fusão, eles são opacos, são maus condutores de calor e de eletricidade. Nós encontramos os ametais nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e aí eu coloquei alguns exemplos de ametais aqui para vocês, como o grafite, o iodo e o enxofre. E agora eu vim exatamente falar dos gases nobres, porque eles são muito importantes na tabela periódica. Os gases nobres são os elementos estáveis. O que é ser estável na química, professora? É ter 8 elétrons na última camada. Todos os elementos que têm 8 elétrons na última camada, eles são estáveis e são exatamente os gases nobres. Com a exceção de quem? Do hélio. O hélio é um elemento que é estável, mas ele tem 2 elétrons na última camada. É a exceção, como tudo na química, a gente tem uma exceção. O hélio é a nossa exceção do gás nobre. E aí eu vim falar um pouquinho dos gases nobres para vocês e onde a gente usa eles. O gás hélio a gente usa para encher balão, aquele balão do shopping, né? Que fica lá bonitinho, toda criança quer comprar. A gente usa para encher balão. O neon a gente usa exatamente nas lâmpadas, né? Neon, que vocês usam em festa, né? Em letreiro, nós temos o neônio. Nós temos o argônio, que também a gente usa nas nossas lâmpadas. O criptônio também é usado nas lâmpadas fluorescentes, tá? Nós usamos o xenônio como flash das máquinas fotográficas. E o último gás nobre que nós usamos é o radônio, que é usado exatamente na radioterapia, por isso que radônio, radioterapia, né? Nós usamos para o tratamento de câncer, ou seja, muito importante. Os gases nobres, gente, são muito importantes, tá? Bom, galera, por hoje é só. Falei pra caramba, sei que foi muita coisa na cabeça de vocês, né? Então, calma, assiste a aula 1, 2, 3 vezes, vai fazendo anotação, anota do que você não entendeu para me perguntar na aula online. E na aula online a gente tem um novo encontro para tirar essas dúvidas, né? E esclarecer o que não foi esclarecido aqui na aula gravada, tá bom, meus amores? Beijo!